Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo aqui para a gente fazer a correção dos exercícios da semana passada, né? Da página 52 do livro didático e 2 páginas do livro de atividade. Antes só da gente fazer a correção das atividades, gente, eu gostaria de comentar sobre o TE que eu passei para vocês, né? O TE, ele é referente à página 6 do nosso volume 2 já, ó, que é essa pesquisazinha aqui que eu vou ler para vocês, ó. Os gregos atribuíam uma característica específica a cada um dos deuses. Ares era o deus da guerra, Dionísio o deus do vinho. E os outros deuses? Você saberia dizer, por exemplo, quem era deus da sabedoria? Para obter essa resposta, pesquise as principais características atribuídas aos seres mitológicos gregos. Conforme sua pesquisa, complete a árvore genealógica dos deuses gregos, a qual se encontra nas páginas do seu material de apoio. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer a pesquisa referente a esses deuses aqui, ó, que estão em branco, tá? Vocês não necessariamente precisam colocar aqui nesse quadrinho branco que é meio pequenininho. Você pode colocar, mas eu acho que vai ficar pequeno. Vocês podem colocar no caderno, colar isso aqui no caderno e colocar lá, por exemplo, Afrodite, escrever a característica dela, que tem bastante coisa, tá? Então vocês vão completar esses quadros em branco que estão aqui no material de apoio de vocês, tá? Essas 2 folhinhas. Atenção só com uma coisinha. Além de completar isso aqui, eu pedi para vocês criarem um deus grego também. Vocês vão inventar um deus grego e colocar características para eles. Ah, ele é o deus de tal coisa, ele usa tal arma, ele faz isso. Enfim, vocês vão criar da maneira que vocês acharem melhor, beleza? Estou falando isso porque tiveram algumas dúvidas em relação a essa atividade aqui, tá? Bom, vamos fazer a correção então da atividade da semana passada. Vamos começar com a página 52 do livro didático, tá, gente? Organize as ideias. Em seu caderno, responda as seguintes questões. Número 1. Quem era considerado cidadão em Atenas? Isso aqui é importante, nós já falamos bastante sobre isso. Para ser cidadão em Atenas, tem que ser homem, acima de 18 anos e filho de pai e mãe atenienses. Então, a cidadania em Atenas ela é restritiva nesse sentido aí, beleza? Número 2. Quem é considerado cidadão no Brasil atualmente? Meninos, vocês devem ter feito essa pesquisa aí, muitos fizeram, eu até vi. Para ser cidadão no Brasil hoje em dia, precisa nascer no Brasil. Não precisa, por exemplo, ser filho de pai e mãe brasileiro, não. Você pode ser filho de inglês, americano, japonês, mas nasceu no Brasil, você é considerado um cidadão brasileiro. E você não precisa ter acima de 18 anos também, não. Nasceu no Brasil, já é considerado cidadão brasileiro. Beleza? Então essas 2 aí do Organize as Ideias. E aí no final da página tem o Interpretando Documentos. Tem uma cena aí do filme 300, né? Que a gente já discutiu um pouquinho sobre esse filme também, né? Essa imagem revela uma cena da obra cinematográfica que aborda as guerras greco-pérsicas. Nela, vemos representado o exército espartano. Após a análise da imagem e conforme seus estudos sobre as cidades e estados gregas, responda em seu caderno as seguintes questões. Repare, tá pedindo para escrever no caderno, viu, gente? Muita gente escreveu no livro. Essas atividades que não tem linha é para vocês fazerem no caderno, tá? Ah, qual era a ocupação dos homens espartanos? Os homens espartanos, gente, eles eram soldados, eles eram guerreiros militares, tá? A formação deles era isso. Eles treinavam desde novinho, nós vimos isso também, para ser soldados, tá? B. Assim como em Atenas, havia um grupo excluído da democracia, que trabalhava enquanto cidadãos atenienses se dedicavam à política em Esparta. Em Esparta, existia uma organização social semelhante, que permitia aos cidadãos espartanos se dedicarem ao preparo militar. Explique como era essa organização espartana. Olha só, gente, a gente viu que em Esparta a gente vai ter uma divisão aí em 3 na sociedade. Os espartanos, os periecos e os ilotas. Os ilotas são esses caras, então, que eles são considerados servos de Esparta. Ou seja, eles são obrigados a trabalhar com a questão da agricultura, nas obras públicas de Esparta e em outros locais, né? Então, os ilotas eles são extremamente importantes para fazer funcionar a vida em Esparta. Em Atenas nós temos escravos, em Esparta nós temos os servos que são chamados de ilotas, beleza? Então, essas 2 aí Interpretando Documentos também. Tranquilo? Bom, vamos para o nosso livro de atividade, então. Corrigir nossas atividades aí. Página 25, né? A página 25 a gente tem que ler o texto da página 24 para poder responder ela aí. Texto 1. Na época áurea de Atenas, por exemplo, o ensino era obrigatório para os rapazes, futuros cidadãos. Os meninos começavam aprendendo boas maneiras com os pedagogos, professores escolhidos pelo pai, e depois a ler, escrever, contar e cantar lira, além de praticar esportes. Dos 14 aos 18 anos, sua educação baseava-se principalmente nos exercícios físicos,
já que, dos 18 aos 20 anos, os jovens deviam prestar um tipo de serviço militar. O principal objetivo educacional ateniense era formar cidadãos capazes de defender a cidade e ou cuidar dos assuntos públicos. Texto 2. Os meninos espartanos tinham uma educação militar muito rígida, nada mais sisudo do que o modo de vida de Esparta. Nessa sociedade de ferro, desde a mais tenra infância, os garotos eram criados como futuros guerreiros, submetidos a condições muito duras, tanto para seu corpo como para seu espírito, de maneira a se tornarem pessoas extremamente resistentes, e por isso usa-se até hoje o adjetivo espartano para designar a sobriedade, o rigor e a severidade. Ficavam todo o tempo treinando para a guerra. Para aprenderem a suportar a dor, os meninos eram chicoteados até sangrarem e ensinados a serem cruéis, desde garotos, caçando e matando ilotas. De acordo com os textos, faça o que se pede. A. Quais as diferenças entre a educação dos jovens em Atenas e em Esparta? O texto deixa bastante claro para a gente. Em Atenas, os jovens eles são educados para ter uma vida aí, participando da política. A gente vai ter então eles sendo treinados, educados por pedagogos para adquirir uma educação para poder ser cidadãos de fato em Atenas. Enquanto em Esparta, desde novinhos, eles vão ter uma preparação militar. Eles são preparados para a guerra. Espartanos lutam, né? Essa é a principal diferença então entre eles. Cite uma semelhança que existia entre a educação espartana e ateniense. A principal semelhança que a gente vai ter aí, gente, é que os jovens atenienses também passam por um treinamento militar. A gente viu no texto aqui dos 14 aos 18 anos, né? Eles vão ter um treino físico, ou seja, eles também têm um preparo militar. Obviamente é bem inferior ao que existia em Esparta, que é desde novinho e somente militar. Mas eles também têm esse preparo militar aí. C. De que forma a educação em Esparta e Atenas refletia o modo de vida da sociedade em geral dessas cidades-estados? Olha só, se eles em Atenas são criados desde novos para ser cidadãos, isso vai refletir também na questão política de Atenas, né? Ou seja, a gente está tendo uma sociedade preparada e preocupada com essa questão aí, exatamente da política para todos os cidadãos, né? Então isso é algo que vai marcar desde cedo a democracia ateniense. Já em Esparta, eles vão ter uma educação para a guerra, obviamente vai ser uma sociedade extremamente militarizada, muito voltada para a guerra, para a conquista, né? Para domínio de outros povos. 8. Sobre a democracia ateniense, assinale V para verdadeira e F para falsa. Primeiro, as mulheres desempenhavam um importante papel na democracia ateniense, escrevendo os discursos dos maridos e participando das assembleias. Essa é falsa, né, gente? Mulheres não são consideradas cidadãs em Atenas, elas não têm participação política nenhuma, né? Somente cuidavam das casas e dos filhos. Segundo, durante o governo de Péricles, de 461 a.C. a 431 a.C., a democracia ateniense atingiu seu apogeu. Certeza, isso mesmo, aconteceu isso mesmo. Verdadeiro. Apenas homens livres, filhos de pai e mãe atenienses, eram considerados cidadãos. Verdadeiros. A gente viu isso também aí quando a gente falou sobre a democracia em Atenas. Quarto, estrangeiros escravizados poderiam se tornar cidadãos, desde que dispusessem de certa quantia para comprar a própria cidadania. Falso. Não existia compra de cidadania, tá, gente? Para ser cidadão, somente aquela categoria. Homem, acima de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense. Quinto, para se tornarem bons cidadãos, os meninos atenienses aprendiam sobre política desde muito pequenos. Sim, acabamos de fazer um exercício sobre isso, né? Eles eram treinados desde novos, então, para poder seguir essa vida política. Último aí, as leis deveriam ser respeitadas por todos. Caso isso não ocorresse, o infrator estaria sujeito ao banimento da cidade, o ostracismo. Isso mesmo, né? Foi uma regra que eles criaram para defender a democracia em Atenas. Quem fosse contra a democracia seria banido da cidade, ou seja, sofreria com o ostracismo. Então é verdadeiro. Então a sequência ficou FVV, FVV, tá? E a 9 pede para a gente reescrever as afirmativas que estão falsas, transformando elas em verdadeiras. Eu já fiz isso aqui, né? E a D, então, já expliquei para vocês o que elas estão erradas. Vou mostrar para vocês aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, em relação a essas atividades, então. Caso alguém tenha alguma dúvida, gente, precise de mais tempo, só dá pausa no vídeo aí, beleza? Vamos para a próxima página, então. Página 26. Número 10. A respeito da economia de Atenas e de Esparta, responda as questões a seguir. A. Quais eram os produtos comercializados pelos atenienses? Já falamos sobre isso, eram 2, o vinho e
o azeite, principalmente, né? B. Quais eram as principais atividades econômicas de Esparta? O solo de Esparta ele era fértil, né, gente? Então a gente vai ter um desenvolvimento muito cedo ali de uma agricultura, criação de animais e tal. Isso vai acontecer muito rapidamente ali. C. Por que Atenas vai desenvolver um forte comércio marítimo e Esparta prosperou se dedicando a outras atividades econômicas? A principal questão, as duas principais questões são: Esparta tem solo fértil, Atenas não. Atenas está diretamente ligado ao mar, Esparta não. Então, como Esparta tem um solo muito fértil, vai desenvolver agricultura. Atenas não precisa desenvolver o comércio marítimo. Por outro lado, Atenas tem essa ligação com o mar muito fácil, que Esparta não tem. Então, isso tudo vai fazer com que essas duas cidades, estados, tenham essas diferenças importantes econômicas aí, tá? Número 11. Sobre a sociedade espartana, faça o que se pede a seguir. A. Complete as lacunas do texto sobre a sociedade espartana utilizando 7 das 8 palavras do quadro. A sociedade espartana enaltecia a guerra como forma de demonstrar honra, coragem e força física. Os meninos, desde muito pequenos, eram treinados para se tornarem bons soldados. A sociedade era dividida em 3 grupos: os espartanos, considerados descendentes dos antigos dórios, os periecos, homens livres sem cidadania e que se dedicavam ao comércio, e por fim os ilotas, população servil dominada pelos espartanos e seus descendentes, essencial para o funcionamento da sociedade espartana. B. Qual dos grupos sociais citados no texto das atividades anteriores era considerado cidadão em Esparta? Qual era a atividade social praticada por esses cidadãos? Cidadão em Esparta, somente os espartanos, categoria mais alta, classe mais alta dentro de Esparta, né? A gente já sabe o que eles faziam. Eles eram preparados desde novos para serem guerreiros, ou seja, a ocupação deles é militar, ser soldados militar, tá? Número 12, a última aí. Quais eram as principais diferenças entre a oligarquia espartana e a democracia ateniense? Meninos, a democracia ateniense ela era restritiva, nem todo mundo podia participar, mas mesmo assim ela permitia que mais gente participasse. Então, todos os homens acima de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, podiam participar, independente se eram ricos, pobres ou não, tá? Já a oligarquia espartana, que comandava a cidade, ela vai ser comandada por uma diarquia, ou seja, 2 reis, e um conjunto de anciãos e outros poucos cidadãos que vão auxiliar, então, o governo de Esparta. Então, Esparta, pouquíssimas pessoas de fato participavam do governo, enquanto em Atenas a gente tem um número maior de pessoas participando da questão da democracia, beleza? Então essas são as principais diferenças aí. Vou mostrar para vocês a página aí, para quem teve alguma dúvida, poder então fazer a correção, tá? Beleza. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Quem teve alguma dúvida aí, pode mandar para mim aí pelos comentários do YouTube, pelo e-mail, pelo Positivo On, que eu estou sempre respondendo vocês, beleza? Hoje ainda vou fazer mais um vídeo para vocês explicando um pouquinho melhor esse capítulo aí sobre Grécia, sociedade e cultura, tá? Quem não viu ainda, já coloquei os slides para vocês ontem. O slide está bem legal, vai inclusive servir de modelo para mim para o meu próximo vídeo, tá? Até mais. Tchau, tchau para vocês.